Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje trago um e-book da doutora Maria Pereda. Como alcançar a consciência divina e se tornar o seu eu superior, resgatando totalmente o seu poder pessoal. O guia definitivo para uma incrível escalada da consciência. Escolhas e ilusões. A mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Albert Einstein. Krishnamurti disse: a escolha é uma ilusão. Faço isso, tudo isso é confusão. Só posso escolher quando estou confuso. Quando eu sei claramente, não há escolha. 30 anos atrás, Benjamin Libet mostrou que há uma atividade cerebral que ocorre no nosso subconsciente, milissegundos antes que ocorra um pensamento consciente. Em outras palavras, nossos chamados pensamentos conscientes nos são dados por nosso subconsciente. De fato, aprendemos recentemente que o subconsciente ou inconsciente, aqui eu uso esses termos como sinónimos, toma 90% de nossas decisões. De fato, um técnico de ressonância magnética pode saber o que decidiríamos muitos segundos antes de conhecer nossa própria decisão, simplesmente observando o cérebro em tempo real. E somente esse fato deve fazer com que toda a pessoa que pensa pare de reconsiderar o conteúdo de sua própria mente. O que está errado? Pessoas de todos os lugares querem saber como melhorar suas vidas, porque geralmente eles acreditam que, se tiverem mais dinheiro, mais poder, mais sucesso e melhores relacionamentos, serão felizes. Por causa de tais crenças, o mundo está cheio de gente que oferta concertos. Há um guru motivacional em cada esquina e não faltam indivíduos dispostos a gastar o seu tempo e dinheiro aprendendo os segredos do sucesso. O modelo está todo errado. Mas o que há de errado com mais dinheiro ou melhores relacionamentos? Nada. Então, o que quero dizer com o modelo errado? O modelo está de cabeça para baixo e precisa ser invertido. Você está se sentindo confuso e perdido? Sua vida parece sem rumo? Você está apenas vagando, esperando que algo aconteça, algo que te tire do buraco em que está? A humanidade já foi muito mais feliz do que é agora. O suicídio causado pelo desespero em relação a si mesmo e ao mundo era quase desconhecido na história antiga. O que mudou? Será que a humanidade do mundo antigo desfrutou de um benefício incrível negado à humanidade moderna? Houve, então, algum tipo de catástrofe, uma queda que nos levou aonde estamos agora, à moderna epidemia de problemas de saúde física e mental, além da depressão? As pessoas do mundo antigo não usavam antidepressivos, sedativos, analgésicos, narcóticos e opioides. Elas não eram ratos de laboratório de farmacologia. A humanidade já esteve muito mais próxima do universo do que é agora. Parecia um com o cosmos.
Porque, porque antes da queda, o universo falava diretamente à humanidade. Não importa o quão incrível isso possa parecer, realmente aconteceu, como mostraremos neste e-book. Todos estavam sintonizados no cosmos. A alienação que agora existe entre os humanos e o universo estava quase totalmente ausente. O tipo de ateísmo, nihilismo, ceticismo e cinismo que agora aflige tantas pessoas era impossível. A raça humana passou por uma transição notável nos últimos milhares de anos e esta não foi uma transição física, mas mental. A consciência da humanidade tem-se recalibrado, alterando completamente como os humanos experimentam a realidade. A consciência não é algo com um alcance estreito. Constitui um amplo espectro. Estamos todos localizados nela, geralmente em posições muito diferentes. Algumas pessoas estão no nosso comprimento de onda e temos um relacionamento instantâneo com elas. Com outros, não temos nada em comum. Não conseguimos entender porque eles pensam e se comportam dessa maneira. No mundo 2, muitas nações são altamente polarizadas politicamente, entre esquerda e direita. Imagine que o verdadeiro problema é o das consciências diferentes. Os dois grupos não conseguem harmonizar porque percebem, sentem e pensam de maneira diferente sobre a realidade. Eles estão em partes distintas do espectro da consciência, com apenas uma pequena área de sobreposição. Eles, literalmente, não podem se compreender. Eles veem o mundo de maneira diferente, de acordo com outros paradigmas e esquemas de consciência. Imagine como foi quando o Homo sapiens conheceu os Neandertais. Eles não estavam na mesma porção do espectro da consciência. Nada seria mais notável e nos diria mais sobre nós mesmos do que a recriação da psique neandertal. Teria alguma semelhança com a nossa? Teria alguma semelhança com a nossa? Fazia toda a diferença quando os humanos podiam, literalmente, ouvir a voz do universo e saber com certeza que o universo era significativo e intencional, procurando otimizar-se. A pergunta óbvia é: como o universo falava com os seres humanos? Qual foi o mecanismo? Para entender isso, é essencial compreender um fato nunca amplamente discutido pela ciência, a saber que todos temos duas mentes em vez de uma. Ou, para ser mais exata, temos uma mente que pode manifestar dois modos de operação radicalmente diferentes, fazendo parecer que temos duas mentes distintas. A primeira evidência direta desse notável estado de coisas foi produzida pelo ganhador do Nobel, Roger Sperry, em sua pesquisa sobre cérebros divididos. Ele descobriu que, se o corpo caloso que liga os dois hemisférios do cérebro fosse rompido, os hemisférios começariam a operar independentemente e não como uma unidade. Depois que os hemisférios foram separados, eles revelaram ter as suas próprias percepções, conceitos e vontade independentes. A mão esquerda e a mão direita de um paciente com cérebro dividido
podem operar literalmente em conflito direto entre si. Um paciente tentou se vestir com uma mão e despiu-se com a outra, que não queria se vestir. Quando o paciente agarrou a esposa com uma mão, a outra mão interveio e afastou a primeira mão. Fale sobre conflito. A ciência diz que um cérebro físico produz uma mente. Portanto, por sua própria lógica, se você dividir o cérebro em dois, para gerar dois cérebros fisicamente separados, produzirá duas mentes. Essas partes não são uma mente. Elas não precisam concordar com uma estratégia comum. A ciência diz que um cérebro físico produz uma mente. Portanto, por sua própria lógica, se você dividir o cérebro em dois para gerar dois cérebros fisicamente separados, produzirá duas mentes. Essas partes não são uma mente. Elas não precisam concordar com uma estratégia comum. Imagine que os humanos no mundo antigo tinham um corpo caloso pouco desenvolvido. Portanto, cada hemisfério do cérebro era muito mais isolado e independente do que é agora. Em outras palavras, imagine que todos os humanos já funcionaram como pacientes com o cérebro dividido, onde o lado direito literalmente não sabia o que o lado esquerdo estava fazendo, ou o lado direito poderia parecer radicalmente estranho ao lado esquerdo, como se pertencesse a um ser diferente. Como isso afetaria a condição e o comportamento humano? Como seria a percepção e o pensamento? O brilhante psicólogo Julian Jaynes formulou uma das teorias mais dramáticas de todos os tempos quando argumentou que, apenas alguns milhares de anos atrás, a humanidade não estava consciente no sentido moderno. Em vez disso, os humanos tinham o que Jaynes chamava de psique bicameral, significando uma psique de duas câmaras, ou seja, todos nós tínhamos duas mentes em vez de uma. Em seu livro seminal, A Origem da Consciência no Colapso da Mente Bicameral, Jaynes propôs que antes de cerca de 1000 anos antes de Cristo, os seres humanos estavam todos inconscientes. Ele estava bem ciente do quão radical era a sua afirmação, tanto que escreveu: a hipótese absurda a que chegamos é que, uma vez a natureza humana foi dividida em duas, uma parte executiva chamada Deus e uma parte seguidora chamada Homem. Nenhuma estava consciente. Isso é quase incompreensível para nós. Como esse Deus deveria ser entendido? Jaynes, referindo-se a Osíris, o deus egípcio dos mortos, e Horus, seu filho, escreveu: Osíris era a voz alucinada de um rei morto, cujas advertências ainda podiam carregar peso. A relação entre Horus e Osíris, encarnada em cada novo rei, só pode ser entendida com a assimilação de uma voz de aconselhamento alucinada na própria voz do rei, que seria repetida com a próxima geração. Jaynes viu um misterioso Deus como basicamente uma simulação que uma pessoa executava no hemisfério direito do seu cérebro. Uma simulação do atual chefe tribal, ou um chefe tribal morto, ou um ancestral poderoso, ou um deus tribal. Jaynes concebeu essa simulação como uma alucinação, especialmente uma alucinação auditiva, uma voz poderosa experimentada dentro da cabeça. Ele argumentou que todos os seres humanos eram mais ou menos esquizofrénicos, ouvindo uma voz interna, ditatorial e controladora, ordenando-lhes o que fazer em seguida. Todo mundo tinha seu próprio ditador interno. Imagine Abraão
que uma voz divina em sua cabeça ordenou que ele sacrificasse seu filho Isaque, e ele, imediatamente e inquestionavelmente, começou a fazer exatamente isso. Todos os humanos já foram assim. E, até hoje, bilhões de humanos admiram o exemplo de Abraão e esperam que eles sejam exatamente como ele. Imagine que a psique bicameral conferisse habilidades intuitivas muito mais fortes aos seres humanos do que possuem agora. Eles poderiam sintonizar outras mentes, especialmente as de pessoas poderosas, como grandes ancestrais, reis ou até deuses, e refletir com precisão sua vontade. Para James, as alucinações auditivas eram processos regulares do cérebro bicameral. Não havia nada de sobrenatural acontecendo. Todo o conteúdo foi gerado internamente e simplesmente refletiu a fisiologia e bioquímica do cérebro. Segundo James, os seres humanos não estavam em contacto com mentes alienígenas pertencentes a outras pessoas ou seres. Mas imagine se eles estivessem. Vamos sobrepor outra hipótese absurda à especulação radical original de James. Digamos que, além do universo da matéria no espaço e no tempo, também exista um universo da mente, não espacial e não temporal, complementar uma singularidade imaterial. Em outras palavras, a realidade não consiste apenas no domínio do espaço e do tempo, como afirma a ciência. Também existe outro domínio mais fundamental, não no espaço e no tempo. Foi exatamente isso que Descartes afirmou no início da filosofia moderna. A matéria, ele disse, é estendida e a mente não estendida. No entanto, Descartes falhou em seguir exatamente o que isso implicava. Somente as singularidades são não estendidas. Portanto, todas as mentes da singularidade existem juntas em uma super-singularidade sem dimensão, que é simplesmente a coleção de todas as mentes não estendidas. Essas mentes de singularidade, que não são materiais e não estão localizadas no espaço-tempo, controlam corpos estendidos no universo físico, espaço-temporal, por controle remoto, de maneira semelhante a que os pilotos controlam os drones a milhares de quilómetros de distância. No caso das mentes, no entanto, eles controlam os corpos dimensionais a partir da singularidade adimensional. Eles o fazem, como sabem agora os principais pensadores do mundo, através de um mecanismo matemático específico, a matemática ontológica de Fourier, pela qual um domínio de frequência da mente interage e controla e dirige um domínio da matéria no espaço-tempo. Usando essa configuração ontológica, baseada na matemática e não na ciência, a qual é de uma natureza completamente desconhecida por Julian Jaynes, é possível que todo o corpo humano esteja literalmente conectado a duas mentes diferentes, isto é, mentes pertencentes a duas entidades distintas. Uma mente se liga a um hemisfério cerebral e a outra ao segundo hemisfério. Mentes muito poderosas, como as dos grandes líderes ou deuses citados na antiguidade, poderiam facilmente conectar-se a muitos corpos ao mesmo tempo. Apenas mentes fracas e primitivas ficariam presas a apenas um corpo de cada vez. Assim, deuses podem simplesmente ter sido mentes com vários corpos, isto é, entidades que poderiam controlar uma série de corpos em vez de apenas um corpo individual, enquanto homens podem ter sido mentes com um corpo. Os deuses, diferentemente dos homens, podiam, portanto, dirigir uma corte inteira de corpos. Quanto mais poderoso o deus, mais corpos ficavam sob o seu controle. Imagine um deus com o poder de Satanás ou o deus abraâmico. Quantas pessoas ficariam sob o seu feitiço? Veja o exemplo de seguidores de seitas radicais no mundo 2.
Eles não parecem estar sob o controle mental de algum ser poderoso ao qual todos estão mentalmente subordinados? De acordo com os antigos gnósticos, Satanás e Deus de Abrão eram o mesmo Deus. Daí a terrível crueldade e violência da Bíblia. Podemos imaginar a mente mais poderosa, o executivo, vinculando-se ao hemisfério direito do cérebro, o hemisfério intuitivo, sintonizando com a singularidade mental, com a mente menos poderosa, o seguidor, vinculando-se ao hemisfério esquerdo, o hemisfério sensorial, sintonizando com um espaço-tempo do material. Há outra possibilidade notável. Imagine que a mente coletiva, toda a singularidade mental, não apenas as mentes individuais dentro da singularidade, pudesse comunicar com o corpo. De fato, com todo e qualquer corpo no universo. Dessa maneira, a mente cósmica seria capaz de se comunicar com todas as partes do corpo cósmico, o cosmos, e entregar suas instruções em todos os lugares, com tudo devidamente coordenado. Esse tipo de ideia deu que o espírito do universo, a alma do mundo, estava em toda a parte, em tudo, era comum no mundo antigo. O macrocosmos estava no microcosmos. O todo em todas as partes. Tudo estava interligado, como acima, assim abaixo. Filósofos geniais, como Pitágoras, Platão e Plotino, todos sustentavam tais pontos de vista. Eles viam o universo como um animal, um organismo vivo e esforçado, não como uma máquina morta ou como uma coleção sem sentido, sem propósito, de matéria inanimada e sem mente, como a ciência gostaria. Portanto, dada uma combinação de Descartes e a matemática de ponta, certamente não é absurdo imaginar que o universo tenha falado literalmente com os seres humanos, que seus ancestrais ouviram a voz do universo e soubessem exatamente o que queriam. Então, eles eram felizes. Eles conheciam o seu lugar no grande esquema das coisas. Considere colónias de formigas e abelhas. Eles operam da mesma maneira que descrevemos. A rainha central se comunica com todos os membros da colónia. Todos os membros da colónia sabem o seu papel, seu dever, seu propósito. Todos eles servem ao bem maior da colónia. No equivalente humano, a rainha da colónia seria substituída pelo líder da colónia, o monarca, o sumo sacerdote, o profeta, o ditador, o Deus, se comunicando com todos os membros da colónia, da tribo, via o canal do hemisfério direito. O Deus pode estar na cabeça de todos ao mesmo tempo, dando instruções para todo o coletivo. A humanidade pode ter sido assim antes de cair. Qual foi a natureza desta queda? Esta queda é, de fato, o outro lado da ascensão, o nascimento e o aumento da consciência humana individual. O cristianismo fala da queda duas vezes. Primeiro, os anjos rebeldes caíram do céu após a sua revolta contra Deus. Eles desobedeceram ao Senhor e, consequentemente, se afastaram dele. A segunda queda foi quando Adão e Eva passaram de um estado feliz de obediência inocente a Deus e imortalidade no idílico jardim do Éden, para um estado miserável de desobediência culpada e mortalidade no mundo cruel fora do Éden. Como os anjos desobedientes que os precederam, eles perderam o vínculo com Deus e sofreram essa desconexão como uma perda cósmica. Esta é uma queda mitológica. Qual foi a verdadeira queda? Não foi causada por desobediência. Foi causada por uma mudança de fase no estado de consciência da humanidade, onde os humanos desfrutaram de um vínculo direto com os deuses e puderam ouvi-los em suas próprias cabeças. Mais tarde, experimentaram um rompimento desse vínculo, causado pelo desenvolvimento de sua própria consciência,
que não exigia outras vozes e reprimiu cruelmente todas as vozes concorrentes. A queda foi exatamente a catástrofe do universo que ficou em silêncio, deixando de falar com os seres humanos, deixando a humanidade isolada e alienada do universo, que de repente pareceu um lugar indiferente e até hostil, ou um lugar de absoluta indiferença aos problemas dos homens. Segundo a ciência moderna, a existência é inútil, sem propósito e sem sentido. Este é o evangelho do puro niilismo. Os cientistas estão perfeitamente felizes em pensar na existência nesses termos. Negam a realidade da mente, livre-arbítrio, consciência, inconsciente, propósito, significado. Eles dizem que a mente, como ela é apenas um produto da matéria e completamente à mercê das forças que operam sobre a matéria. A mente é controlada pela matéria e nunca pode controlar a matéria. Quando o corpo material morre, a mente morre com ele, pois nunca foi outra coisa senão um epifenómeno da matéria. Os cientistas se consideram simplesmente robôs ou zumbis glorificados, sem nenhuma agência subjetiva. Eles são os fantoches indefesos das leis da ciência. A queda foi uma desconexão da humanidade do significado e do propósito. Essa descida à inutilidade, onde todos somos encorajados a pensar em nós mesmos como nada além de agregações efêmeras de partículas materiais em um universo que não tem interesse em nosso destino. Nesta visão, não somos nada além de comida falante, para ser franco. Nunca se esqueça, a ciência diz que seu corpo é feito inicialmente do que sua mãe comeu e bebeu e depois do que você come e bebe. Segundo a ciência, você não passa de nutrição reorganizada ou junk food no mundo moderno. Nenhum cientista jamais explicou como os alimentos reorganizados podem falar e pensar. Mas os cientistas acham que não há objeção ao seu paradigma materialista. Eles ridicularizaram a ideia de uma cobra falante na Bíblia, mas aceitam alegremente a ideia de comida que fala. Eles não veem a ironia. A moderna visão do mundo nihilista, materialista e ateísta promovida pela ciência teria sido incompreensível para os antigos e contrária à sua experiência direta vivida. Tudo isso levanta a questão. Exatamente, porque a queda aconteceu? Ou, alternativamente, como a consciência nasceu? À medida que as sociedades humanas se tornaram mais complicadas, exigindo cada vez mais seus membros, ficou cada vez mais difícil manter um controle central eficaz. Acima de tudo, segundo Julian Jaynes, dois desenvolvimentos decisivos ocorreram. Uma era que em tempos de crise, guerra, fome e inundação, pestilência, etc., a mente bicameral simplesmente não conseguia responder com a rapidez suficiente. A voz do universo, ou o Deus, não pôde se adaptar segundo a uma situação em rápida mudança no mundo humano. Era adequado para sociedades estáveis, tradicionais e conservadoras que mudavam muito lentamente. Não conseguia acompanhar os ambientes em rápida mudança. Portanto, quando os assuntos humanos se tornaram muito complicados e as crises estavam acontecendo o tempo todo, começou a se deteriorar. Não conseguiu reagir a eventos no terreno com eficiência suficiente. Acima de tudo, argumentou Jaynes, os homens aprenderam a escrever.
Isso significava que as instruções poderiam ser escritas e repassadas. Aqueles que sabiam ler podiam comunicar ordens escritas de um rei distante para aqueles que não sabiam ler e fazê-los obedecer à vontade do rei. A invenção da escrita com efeito externalizou a voz interna dos deuses. Não era mais necessário ouvir os deuses. Suas instruções podiam ser escritas em um livro sagrado e lidas ou pronunciadas em voz alta por um padre ou emissário. A palavra escrita, a palavra visual, invocou diferentes circuitos cerebrais e gradualmente silenciou a palavra falada interna. Os deuses foram redundantes por escrito. A voz luminosa dos deuses ficou em silêncio. Essa foi a queda, a desconexão do seguidor de seu Deus executivo. O seguidor agora era deixado por conta própria. Os seres humanos têm lutado com isso desde então e procurado um remédio. A razão pela qual a religião ainda é tão popular hoje em dia, mesmo que se esperasse que ela desaparecesse. Com o passar do tempo, os humanos se tornaram cada vez mais esquerdistas, cada vez mais isolados dos deuses no hemisfério direito. A humanidade perde a maior parte de suas capacidades intuitivas e se tornou altamente sensorial. Olhe para a ciência. É tudo sobre sentidos e rejeita toda a ordem não sensorial da existência. Os autistas estão totalmente trancados no mundo sensorial. Eles praticamente não têm empatia, imaginação e intuição. A humanidade está se tornando cada vez mais autista. No passado, era muito mais esquizofrénico, ou seja, empático, imaginativo e intuitivo. Autistas não acreditam em deuses. Eles lutam para ter relacionamentos com outros humanos. Não importam os deuses. Esquizofrénicos acreditam em deuses. Eles podem ouvi-los diretamente conversando com eles. O tipo de pessoa que escreve artigos científicos autistas não tem imaginação para escrever as histórias estranhas e maravilhosas que caracterizavam a humanidade antiga. Ele considera essas histórias totalmente inacreditáveis porque não podem ser reduzidas a um conjunto de afirmações sensoriais dessecadas. Ele não consegue imaginar nada que não possa detectar com seus sentidos. Atualmente, a humanidade está embarcando na jornada mental mais estranha, da esquizofrenia. Muitas vozes, excesso de empatia e intuição, ao autismo, solidão, dificuldades de linguagem e comunicação, falta de empatia e intuição. Esta é a queda. É por isso que tantas pessoas no mundo ocidental de hoje, a parte mais científica do mundo, acham tão difícil entender a religião e a espiritualidade. É por isso que o materialismo e o niilismo são comuns no Ocidente. É por isso que a classe intelectual ocidental é governada pelo cientificismo. A consciência moderna surgiu do domínio do hemisfério esquerdo. A psique pré-consciente, ao contrário, refletia o domínio do hemisfério direito. Se pudéssemos recuperar o domínio do hemisfério direito, ouviríamos novamente o universo. Os seres humanos alcançaram grande autonomia e autossuficiência pelo preço da perda quase total de nossa conexão com os deuses, através do hemisfério direito. Os deuses agora habitam no nosso inconsciente. Nossos sonhos nos aproximam muito mais da ordem dos deuses. A consciência não iluminou nosso lugar no universo. Em vez disso, cobriu-o com a escuridão. Jung escreveu: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas conscientizando as trevas. O último procedimento, no entanto, é desagradável e, portanto, não é popular. A tarefa da humanidade é certamente tornar o hemisfério direito luminoso e luminoso, mais uma vez, como era no passado, bicameral. A iluminação implica revelar os segredos divinos do hemisfério direito. A ciência é um assunto do hemisfério esquerdo.
Somente a matemática ontológica pode lançar luz sobre o mundo do hemisfério direito, invisível aos sentidos físicos e incompreensível ao hemisfério esquerdo. O sofista Protágoras disse: o homem é a medida de todas as coisas. Qualquer um que defenda essa visão está separado da realidade. De fato, a mente coletiva, a alma do mundo, é a medida de todas as coisas. A condição humana não é a condição da própria existência. A condição humana é uma perspectiva temporal e contingente, que falha em fornecer a verdade eterna e necessária. Nós devemos transcender a condição humana e a perspectiva humana para ver a verdade. É exatamente isso que o hemisfério esquerdo, atolado no espaço, tempo e matéria, é incapaz de fazer. Bloqueia o nosso caminho para a verdade. O hemisfério esquerdo é dolorosamente incapaz de contemplar o domínio holístico e sem dimensão da mente, um domínio de singularidade, fora da ordem do espaço, tempo e matéria. A ciência não tem ideia de tal coisa. Os seres humanos tornaram-se muito mais propensos ao subjetivo e relativo, porque agora dependem muito de seus próprios pensamentos, sentimentos, percepções e experiências. No passado, os humanos eram objetivos e absolutistas porque estavam em sintonia com o trabalho profundo do universo. O universo falou através deles. Eles ouviram alto e claro, sem ambiguidade. Um pensador moderno capaz de entender como os antigos devem ter visto o mundo era Carl Jung. Com a sua noção de sincronicidade, ele introduziu a noção de que existe uma correspondência entre o universo e a mente humana. Uma ordem de significado profundo, totalmente ausente da explicação da realidade da ciência, que nega que a existência tenha algum significado e apenas seja. Jung disse: sincronicidade é a união de eventos internos e externos de uma maneira que não pode ser explicada por causa e efeito e que é significativa para o observador. Isso é exatamente o que você esperaria em um mundo da matéria, num espaço-tempo permeando por uma singularidade da mente que não fosse o espaço-tempo. Os eventos estão conectados, mas sem nenhuma causa científica no espaço-tempo. Em vez disso, esses eventos obedecem à singularidade da matemática ontológica, que não é cientificamente detectável, pois não se baseia em espaço, tempo ou matéria. Outra das ideias-chave de Jung era o inconsciente coletivo. Jung escreveu: é preciso salientar que, assim como o corpo humano mostra uma anatomia comum acima de todas as diferenças raciais, também a psique possui um substrato comum que transcende todas as diferenças de cultura e consciência. Eu chamei esse substrato de inconsciente coletivo. Novamente, Jung escreveu: uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é, sem dúvida, pessoal. Eu chamo de inconsciente pessoal. Mas esse inconsciente pessoal repousa sobre uma camada mais profunda, que não deriva da experiência pessoal e não é uma aquisição pessoal, mas é inata. Essa camada mais profunda eu chamo de inconsciente coletivo. A escada para a consciência. Venha descobrir a extraordinária história de como a consciência nasce do inconsciente. Esta é a história da existência. Esta é a história do significado da vida, do universo e tudo. O ponto da vida é saber qual é o ponto da vida e você pode conseguir isso apenas através da obtenção de conhecimento absoluto, entendimento absoluto, consciência absoluta. Todos fazemos parte de uma fábrica de Deus. Os deuses são o que sai da linha de produção, no final de um processo dialético prolongado de eras, projetado para superar todos os obstáculos, provações, contratempos, dificuldades e desafios possíveis. Você precisa ser um Deus para sobreviver à dialética. Ela leva você para o inferno e obriga a enfrentar o diabo. O diabo é você. O diabo é a sua sombra. Somente demónios podem se tornar deuses. Essa é a lei da dialética. Jung, o ego e a sombra. Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Carl Jung.
Como Nietzsche disse, tudo o que se percebe como bom surgiu da transmutação de algo mau. Todo Deus tem um diabo por pai. E tudo o que é consciente tem o inconsciente como mãe. Nietzsche. Sem ciência e consciência são frequentemente confundidas. Elas devem ser apreciadas separadamente. Sem ciência é uma característica do inconsciente. Tomando as 4 faculdades mentais ou funções psíquicas de Jung, de pensar, sentir e intuir, definiremos a 4ª, a senciência, como encapsular sentimentos, sensações e intuição, e a consciência corresponde ao pensamento-raciocínio. Jung observou empiricamente que havia 4 maneiras da consciência se adaptar ao mundo, de reconhecê-lo e de se orientar nele. 2 funções racionais, pensamento e sentimento, capazes de fazer julgamentos, cada um à sua maneira. 2 funções irracionais, intuição e sensação, que reconhecem o mundo pelo inconsciente ou pela precisão com que registram suas impressões nos órgãos sensoriais, respectivamente. Os animais são sencientes, mas não são conscientes. Os seres humanos são sencientes e conscientes. Ser consciente, ser capaz de pensar e raciocinar requer uma linguagem conceitual. Pensar é a manipulação de conceitos. Sentir e intuir não requerem linguagem. Consciência é o meio pelo qual a mera experiência é traduzida em conceitos verbais, que podem ser manipulados separadamente da experiência original. Um humano pode deitar em sua cama com os olhos fechados e quase não tem informações sensoriais, mas ser consumido por seus pensamentos, conceituações e planos. Nenhum animal pode fazer isso. A consciência é totalmente diferente de senciência. Portanto, a senciência diz respeito ao sentimento, à sensação e à intuição, isto é, lida com emoção, percepção sensorial e percepção extrasensorial, enquanto a consciência é a faculdade de pensar. Lida com o raciocínio aplicado aos conceitos. É uma atividade platónica inteligível. Existem 2 problemas difíceis. Primeiro, explicar como a senciência é possível. Segundo, explicar como a consciência surge. O difícil problema. Tudo o que há de errado na ciência e na filosofia é encapsulado pelo difícil problema da consciência, segundo o filósofo David Chalmers. Ele escreveu: os problemas fáceis da consciência são aqueles que parecem diretamente suscetíveis aos métodos padrão da ciência cognitiva, nos quais um fenómeno é explicado em termos de mecanismos computacionais ou neurais. Os problemas difíceis são aqueles que parecem resistir a esses métodos. O problema realmente difícil da consciência é o problema da experiência. Quando pensamos e percebemos, há um zumbido no processamento de informações, mas também há um aspecto subjetivo. Quando vemos, por exemplo, experimentamos sensações visuais. A qualidade sentida da vermelhão, a experiência da escuridão e da luz, a qualidade da profundidade em um campo visual. Outras experiências acompanham a percepção em diferentes modalidades. O som de um clarinete, o cheiro de naftalina. Depois, há sensações corporais, de dores a orgasmos. Imagens mentais que são conjuradas internamente. A qualidade sentida das emoções e a experiência de uma corrente de pensamento consciente. O que Chalmers está realmente falando é o difícil problema da senciência, não da consciência. Todos os animais e bebés humanos são sencientes, mas nenhum é consciente. Eles têm muitas experiências, sentimentos, intuições e assim por diante. Um mundo inteiro de conteúdo empírico e percepções de vários tipos, mas tudo sem o benefício da consciência. A senciência diz respeito à própria experiência, ao conteúdo, a percepção empírica, o sentimento. Mas a consciência diz respeito a refletir sobre a experiência e estabelecer seu aspecto inteligível, a forma, o conceito racional. É exatamente isso que animais e bebés humanos não podem fazer e, em relação à prática popular com a meditação, é inútil. Consciência é o que você obtém
quando separa o conceito da experiência da própria experiência. Isso permite a criação de um espaço mental, conceitual, distinto do sensório perceptivo, o aparelho sensorial ou faculdades sensoriais consideradas como um todo, o local da sensação, onde a mente experimenta e interpreta o ambiente externo, que iremos chamar de o espaço dos sentidos. O espaço dos sentidos depende diretamente do mundo interno. O espaço da mente não. Você não pode carregar o espaço dos sentidos consigo para ser estudado mais tarde. Você não pode colocá-lo em pausa. Você pode, com o espaço da mente, você pode colocá-lo de lado sempre que quiser e voltar a ele quando necessário. O espaço da mente é a noosfera, a esfera do pensamento, que se pode destacar da fisicalidade e evoluir mentalmente e não fisicamente. O espaço dos sentidos é sobre percepções. O espaço da mente é sobre conceitos. No espaço dos sentidos, respondemos a objetos externos, percepções. No espaço da mente, respondemos a objetos internos, conceitos. As percepções são sempre imediatas. Elas estão lá enquanto as observamos e não quando não estamos. Essa é a essência da filosofia do empirismo. A realidade, diz, é sobre os objetos imediatos da experiência. Todo o resto é um mero eco pálido e pós-imagem. O racionalismo é sobre o espaço da mente. O espaço da mente, não o espaço dos sentidos, é onde refletimos sobre o passado e antecipamos o futuro. É o espaço não meditativo, não físico do julgamento, da conceituação, onde manipulamos conceitos, formamos memórias do passado e projeções para o futuro. É onde o nosso eu, nosso ego, nosso agente da ação existe e opera, onde gira a sua narrativa contínua sobre a vida, onde estamos sempre no centro do nosso mundo. O eu só pode existir no espaço da mente. Nunca pode estar no espaço dos sentidos. Nenhum animal é um eu e nenhum bebê humano é. Todas as criaturas inconscientes carecem de espaço na mente. Eles não têm a capacidade de conceituar. No inconsciente é onde percebemos e reagimos instintivamente ao que percebemos. O consciente é onde concebemos e planejamos. O espaço da mente é um espaço mental que primeiro nos permite refletir sobre o espaço dos sentidos e, em segundo lugar, começar a refletir sobre si mesmo. A consciência é impossível sem um espaço mental que você possa contemplar. Sem ciência é impossível sem um espaço sensorial que você possa experimentar. Máquinas não têm. Elas não têm o poder, elas não podem contemplar e não podem experimentar. Elas simplesmente executam algoritmos programados. Quando o sistema de computador Watson venceu o concurso Jeopardy, ele não fazia ideia de que havia vencido e não tinha experiência em jogar e ganhar. Nem sentiu nenhum stress durante o jogo, nenhum entusiasmo à medida que a tensão aumentava, nenhum interesse a qualquer momento e não ficou satisfeito com o evento. Seus criadores humanos tiveram toda a diversão. A consciência humana nasce inicialmente da resposta da mente humana ao espaço dos sentidos, mas pode evoluir à sua maneira e se tornar totalmente independente. O que mentalmente nos contém? A coleção de todas as mentes monádicas, que se manifesta para nós como o inconsciente coletivo. Também oferece a possibilidade de interação mental direta com outras mentes via telepatia. Leibniz explica o ser através da sua teoria metafísica, como constituído por unidades, umas coisas únicas e indivisíveis a que chama de mônada. As mônadas são completas em si mesmas, em sua própria espécie. São diferentes não só na individualização, como também na essência. São as mônadas que, em conjunto, explicam a natureza. A consciência cósmica absoluta, Deus, precede o universo sensorial. Um espaço mental perfeito é tudo o que existe originalmente. Esta é a singularidade anterior ao Big Bang. Esta é uma versão viva no domínio imaterial das formas de Platão, fora do espaço e do tempo, um domínio estritamente conceitual, não físico.
É Deus como um ser coletivo, uma mente coletiva, composta de células vivas individuais, mentes monádicas, das quais cada um de nós é um. Nós somos, e sempre fomos, unidades de Deus. Deus é definido através de nós. Ele não está separado de nós. Ele não é o nosso Criador. Ele é a nossa criação, aquilo que é criado a partir de nós. O Big Bang é um evento de involução, significando uma transição de um estado superior para um estado inferior. Deus parte de uma unidade consciente para uma pluralidade inconsciente de inúmeras células individuais. Isso é, a queda. Não foi o homem que caiu, foi Deus. O espelho de Deus se dividiu em inúmeros estilhaços e agora todos eles precisam ser montados novamente para que Deus possa mais uma vez ser refletido e saber exatamente quem Ele é. A evolução do cosmos é projetada para conseguir exatamente isso. No Big Bang, Deus perde totalmente a consciência. Podemos até dizer que Deus morre. Ele então precisa ressuscitar a si mesmo, o que equivale a restaurar completamente a consciência. Temos que qualificar isso salientando que Deus tem dois modos, ser e tornar-se. O primeiro é eterno e necessário. Isso nunca muda. É um parmenidiano. O segundo é temporal e contingente. Sempre muda. É um heraclitiano. O cosmos do devir é onde a nossa consciência humana está localizada. E é nesse cosmos que está em andamento um processo dialético para converter o inconsciente em consciente. A mente cósmica cria um espaço perceptivo coletivo, o mundo físico. E então, enquanto as mentes individuais que compõem a mente cósmica tentam entender o que é esse mundo estranho e alienígena, no qual elas estão totalmente afastadas, criam lenta e constantemente a linguagem, conceitos e, assim, tornar-se consciente. Infelizmente, eles são falsamente conscientes porque estão usando conceitos e linguagem inventada pelo homem. Quando se tornam suficientemente inteligentes, conscientes, compreendem que a realidade tem a sua própria linguagem, seus próprios conceitos. Para entender a realidade, eles devem se alinhar com a linguagem incorporada da natureza, não com as suas próprias línguas artificiais, que necessariamente falsificam a realidade e antropomorfizam uma forma humana. A matemática ontológica é a linguagem inerente à existência, e é quando alinhamos nossa consciência com números naturais, em vez de palavras não naturais, artificiais, que nos tornamos mentes verdadeiras que veem a verdade, a realidade e também adquirimos poder total sobre a realidade, mente sobre a matéria. Palavras falsificam a realidade, são conceitos falsos. Os números refletem a realidade, são conceitos verdadeiros. A humanidade sofreu dois problemas radicais. Os empiristas ficaram obcecados com o espaço dos sentidos e desprezaram o espaço da mente como uma ilusão. Os crentes adoraram conceitos artificiais, como deuses antropomórficos. Empirismo e fé são os dois inimigos da razão. Os seguidores da religião oriental descartaram o espaço dos sentidos das percepções como ilusório e igualmente rejeitaram o espaço da mente dos conceitos como ilusório. Eles negam que o mundo material realmente exista e negam que os conceitos reflitam a realidade. Portanto, o que eles procuram é ser absorvido pela consciência nua, que eles concebem como um estado de espírito feliz, sem julgamento e iluminado, livre de dor e sofrimento. Nirvana, moksha, céu. É claro que eles se contradiziam fatalmente, já que essa ideia é apenas mais um conceito criado pelo homem. A necessidade de linguagem. Jung escreveu: a individuação não significa que você se torna um ego. Você se tornaria um individualista. Você sabe, um individualista é um homem que não conseguiu individuar. Ele é um egoísta filosoficamente destilado. Você vê que o indivíduo não é apenas um ser único e separado, mas, por sua própria existência, pressupõe um relacionamento coletivo. Segue-se
que o processo de individuação deve levar a relacionamentos mais intensos e não ao isolamento. A individuação e a existência individual são indispensáveis para a transformação de Deus. A consciência humana é o único olho que vê a deidade. Assim, o diabo é um estágio preliminar da individuação, no negativo. Ele tem o mesmo objetivo que a quaternidade divina, a saber, a totalidade. Embora ainda seja escuridão, ele já carrega o germe da luz dentro de si. A individuação não isola, ela se conecta. Nós somos os campeões apologéticos da matemática, o sujeito do pensamento supremo, conceitual, o sujeito da razão e da lógica. No entanto, as coisas são mais complicadas do que simplesmente recorrer à matemática para tudo. Existem 4 funções mentais junguianas: pensar, sentir, senciência e intuição. Para nos tornarmos totalmente individuados, precisamos de uma linguagem separada para cada uma delas, a fim de que cada uma possa ser expressada da maneira ideal, tendo em mente que a matemática é a sua linguagem. Se considerarmos a matemática como logos puro, a linguagem do pensamento, a linguagem relevante para os sentimentos é mitos, mente-mitos, a linguagem das histórias, por vezes histórias, e personagem emocionais e emotivos. O abrahaminismo é baseado em mitos relativos às apostas dialéticas mais altas possíveis: céu e inferno, salvação e condenação. É por isso que é tão popular e persuasivo. Logos, matemática, é a linguagem dos números analíticos. Mitos é a linguagem das palavras emocionais. A matemática tem uma lógica analítica. Histórias têm uma lógica de história, uma lógica emocional. Hollywood é sobre mitos e não chega nem perto do logos. Os logos não vendem. A linguagem da intuição deve ser uma ciência sem dimensão, onde a matemática é aplicada a padrões não observáveis. No entanto, um substituto realista é algo como a psicologia junguiana, mas apoiado pela matemática e não pela ciência. Autistas têm habilidades de linguagem pobres. Isso significa que eles têm poucas habilidades conceituais, sejam logos ou mitos. Eles são percebedores, não julgadores. Portanto, os autistas sentirão tipos ou serão intuitivos. Os autistas detectores lutam com a comunicação, mas os autistas intuitivos são os menos receptivos a todos, presos em seu próprio mundo interno, em um sonho permanente, quase em coma. Se você quiser saber como é ser um autista intuitivo, tome várias drogas. Você se tornará profundamente introspectivo, perderá toda a coerência e a capacidade de comunicação e existirá em um estado quase em coma, dominado por visões e percepções. Sua consciência será radicalmente reduzida, não expandida. Por outro lado, seu campo de percepção se expandirá enormemente e você confundirá isso com maior conscientização. Precisamos de palavras e linguagens construídas para nos dar um vocabulário mental maior do que a matemática sozinha fornece. Podemos nos expressar mais plenamente se tivermos uma linguagem sob medida para pensar, sentir e intuir, reconhecendo sempre a primazia da matemática. O erro da humanidade é que transformou os mitos religiosos para emocionalistas e misticismo religioso para intuitivos, nas línguas mais altas para expressar os pensamentos e crenças das pessoas comuns, a ciência para os tipos sensíveis, a linguagem mais alta para expressar a inteligência. A filosofia tem sido tipicamente usada como a linguagem para os tipos de pensamento, mas foi destruída pela ciência. A linguagem que foi considerada menos relevante para a realidade não é outra senão a que realmente define a realidade, matemática ontológica. A humanidade se tornará divina somente quando colocar a matemática ontológica em primeiro lugar e perceber que todo o resto é apenas uma versão degradada da matemática. Qual é o problema da oração? Procura tornar os conceitos de perfeição criados pelo homem, Deus, o bem maior, necessitando de adoração e glorificação. Isso estabelece uma mentalidade de mestre-escravo, na qual
na qual todos somos vistos como seres criados, que devem fazer de tudo para agradar ao nosso Criador ou sermos aniquilados, terrivelmente punidos por sermos tão imperfeitos. A realidade é feita de conceitos que podemos compreender através da razão e da lógica. Não é feita de matéria misteriosa que podemos observar de alguma maneira, mas nunca podemos saber ou compreender. Somente conceitos matemáticos são definíveis e inteligíveis. Todo o resto é indefinível e ininteligível. Todo o resto é mera descrição e nunca uma explicação. É preciso fazer uma distinção clara entre o espaço dos sentidos e o espaço da mente. Você não expande a consciência expandindo o espaço dos sentidos. Isso simplesmente expande sua capacidade sensorial. Faz você mais como um autista. Você, de fato, expande sua consciência expandindo seu espaço mental. Você faz isso adquirindo maior poder conceitual, intelectual. Você pode até começar a imaginar como a realidade diferente deve parecer para os maiores génios. Hegel descreveu a forma mais primitiva de consciência como certeza dos sentidos. Certeza no nível da experiência sensorial. Esta forma de consciência faz apenas uma coisa. Capta tudo o que está à sua frente em um determinado momento. É imediato e direto. Você abre os olhos e vê o mundo. A certeza do sentido não é nada, exceto registrar os dados recebidos por nossos sentidos naquele instante. Hegel disse que existe conhecimento sem conceitos e conhecimento com conceitos. Há consciência primitiva e consciência avançada. Hoje, diríamos que é melhor não considerar a mera percepção como indicativa da consciência. De maneira reveladora, o psicólogo Julian Jaynes escreveu: às vezes, a consciência é confundida mesmo com a simples percepção sensorial. Agora, pense comigo. O que é a realidade virtual? Como será a sua vida e ficará a sua consciência quando se unir às máquinas e tudo o que acredite perceber venha única e exclusivamente de um meio sintético de informações sensoriais? Unindo o pensamento de Jung e de Nietzsche, quando se alcança o cume da vida, quando o broto se abre e do menor surge o maior, então, como Nietzsche diz, um se torna dois, e a figura maior, que sempre foi, mas que permaneceu invisível, aparece para a personalidade menor com a força de uma revelação. Você está se tornando seu eu maior, seu eu superior? Sua metamorfose está próxima? Você subiu a escada para a consciência divina? A nova Idade das Trevas. Na Idade das Trevas, a filosofia quase desapareceu. Hoje está quase morrendo também. O que isso diz sobre a nossa era? A idade de Kim Kardashian, Kanye West, Donald Trump, mídias sociais e o efeito Dunning-Kruger. A maioria dos humanos não está avançando, está retrocedendo. Conclusão. A consciência tem sido irremediavelmente incompreendida. A filosofia não conseguiu distingui-la da ciência. A ciência, com a sua ideologia baseada em matéria, sem vida e sem mente, pode chegar longe de qualquer explicação sobre ciência ou consciência. Os seguidores do abrahamismo simplesmente afirmam que Deus sempre foi consciente, transcendentemente, e que Ele criou consciência em nós, imanentemente. Eles não fizeram nenhuma tentativa de explicar o que realmente é a consciência. Os seguidores da religião oriental e do novo ageísmo afirmam que a consciência é o fundamento da existência, imanentemente, e tudo é um produto da consciência. Como sempre, eles não fornecem explicação sobre o que é realmente a consciência. Somente o estudo da ontologia da matemática dá uma resposta precisa ao que é a consciência e como ela ocorre. Somente seguindo a matemática ontológica é que a humanidade se torna superconsciente, racional e finalmente divina.
Você está se tornando o seu eu superior? Se eu estou o tempo todo me medindo contra você, lutando para ser como você, então estou negando o que sou. Portanto, estou criando uma ilusão. Quando compreendo que a comparação, sob qualquer forma, leva apenas a maior ilusão e maior miséria. Assim como quando me analiso, acrescento pouco a pouco o meu conhecimento de mim mesmo ou me identifico com algo fora de mim, seja o Estado, o Salvador ou uma ideologia. Quando entendo que todos esses processos levam apenas a uma maior conformidade e, portanto, a um conflito maior, quando vejo tudo isso, afasto-o completamente. Então minha mente não está mais tateando, procurando, questionando. Isso não significa que a minha mente esteja satisfeita com as coisas como elas são. Mas essa mente não tem ilusão. Essa mente pode então se mover em uma dimensão totalmente diferente, a dimensão em que habitualmente vivemos, a vida de todos os dias, que é dor, prazer e medo. Condicionou a mente, limitou a natureza da mente e, quando essa dor, prazer e medo desaparecerem, o que não significa que você não tem mais alegria. A alegria é algo completamente diferente do prazer. Então a mente funciona em uma dimensão diferente, na qual não há conflito nem senso de alteridade. Krishnamurti. O estudo da matemática ontológica é sobre um sistema composto por inúmeras unidades, mônadas, que são mentes eternas compostas por ondas sinusoidais matemáticas e como elas se relacionam entre si e com o todo. É encontrar a essência da essência de onde surge esta realidade sensorial. No Big Bang, o todo se desintegra e cada mônada se torna um fragmento, um fractal. Benoit Mandelbrot disse: um fractal é uma forma feita de partes semelhantes ao todo, de alguma forma. Ele cunhou fractal do latim fractus, que significa quebrado ou fraturado. A matemática ontológica é um sistema fractal único, porque todas as unidades quebradas necessariamente começam como idênticas, não apenas semelhantes, junto a todas as terminações idênticas necessárias. Um sistema dialético convergente da tese, antitese e síntese leva o sistema fragmentário à perfeita e absoluta unidade, mas o próprio fato da dialética, envolvendo um constante choque de opostos como o seu principal fator, significa que nenhum processo poderia ser mais confuso e mais violento que este. A matemática ontológica é um sistema baseado em apenas uma coisa: ondas matemáticas, sinusoides. A afirmação fundamental da matemática ontológica é que mentes monádicas feitas de sinusoides podem explicar toda a realidade, literalmente 100% de tudo. Difícil de acreditar? Bem, não é a hora de você descobrir as propriedades incríveis, maravilhosas e surpreendentes das ondas matemáticas, as entidades das quais a existência é feita? Essas ondas matemáticas são a base dos componentes das mentes. Elas são a base do pensamento. Elas são a base dos pensamentos das mentes eternas. Uma onda é um pensamento simples e, quando você combina pensamentos simples, cria pensamentos complexos. Tão complexos quanto desejar. Assim como letras simples produzem palavras e palavras produzem livros sem fim. Você acha que a matemática não pode explicar o amor? Matemática é o que o amor realmente é. O amor perfeito, é zero entropia matemática, onde tudo é perfeitamente combinado em perfeita unidade. E chegamos ao fim deste e-book. Espero que tenham gostado. Se querem receber mais conteúdo deste tipo, inscrevam-se no canal, interajam com o canal,
para vocês ficarem a par e receber todos os vídeos. Fiquem em alta frequência, fiquem bem.